Boa noite. Quase 10 bilhões de reais descontingenciados pelo governo federal deverão ser destinados à revitalização da Ridinha em Natal. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares que haviam sido bloqueadas em abril deste ano. E você vai ver ainda. As exportações de frutas do Rio Grande do Norte cresceram de janeiro a agosto deste ano. Foram 110 milhões de dólares em comercialização de frutas no período. E aqui no estúdio, nosso entrevistado será o diretor do Instituto Metrópole Digital, Daniel Sabino. Hoje é terça-feira, 8 de outubro de 2019 e o Band Cidade começa agora. Com a chegada do período de festas, começam a surgir as vagas para a contratação temporária. A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal é que este ano o setor do varejo e serviço juntos ofereçam mais de 1.700 vagas na capital potiguar. O comércio da capital potiguar deve abrir 1.750 vagas para emprego temporário. A expectativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal. A gente está com mais vagas em aberto esse ano, exatamente nesse momento da economia, momento de reversão, o empresário mais confiante. Então, graças a isso, a gente vai ter realmente mais vagas abertas esse ano do que do ano passado. O setor que mais deve contratar é o de vestuário. O presidente da CDL Natal explica que a contratação temporária é uma oportunidade para que o trabalhador que se destaca venha a ser efetivado. Essa efetivação muitas vezes acontece logo após a contratação temporária, ou seja, no mês de janeiro, ou lá na frente, quando a empresa vier precisar de um funcionário, pode lembrar daquele temporário que realmente se destacou, por isso que é importante vestir a camisa, realmente se destacar na empresa nesse período, porque quem sabe, abrindo uma vaga lá na frente, essa pessoa pode ser lembrada e depois ela pode ser convidada a voltar ao quadro da empresa. As contratações temporárias são voltadas para o período de festas, mas quem pretende trabalhar no final do ano deve ficar atento e começar a entregar o currículo agora, no mês de outubro. Muitas empresas, elas precisam das pessoas para dezembro, mas elas contratam antes para dar um tempo de treinamento. Então, as contratações acabam acontecendo em outubro e em novembro, né, para a pessoa em dezembro já estar preparada, já estar treinada, já estar no ambiente da empresa. Então, por isso que é importante já começar a distribuição de currículos. A previsão para Natal, 1.700 vagas. A previsão para o Rio Grande do Norte, 3.000 vagas, 3.000 empregos temporários neste final de ano. O desafio, como o presidente da CDL Natal apontou, é que essas vagas temporárias as pessoas possam permanecer. É um desafio para o comerciante, claro, que vai ter que fazer a sua planilha e observar se pode absorver aqueles novos empregados, mas um desafio também para quem está em emprego temporário. Desafio de mostrar competência nesse curto espaço de tempo, mostrar que vale a pena ficar permanente. Foi lançado hoje, aqui em Natal, a Feira Nacional do Camarão, que acontecerá em novembro no Centro de Convenções. A FENACAM trará este ano palestras, feiras e festival gastronômico de frutos do mar. Considerado o maior evento técnico-científico e empresarial da aquicultura e da carcinicultura do Brasil, a FENACAM chega à 16ª edição com o desafio de discutir a presença do camarão brasileiro no mercado internacional. O Rio Grande do Norte, que já foi líder no segmento, hoje produz apenas para o mercado interno. Trazendo as tecnologias mais avançadas do planeta. E o Rio Grande do Norte hoje está nesse nível, né, porque investe em pesquisa aplicada e hoje é uma referência nacional. E é assim que queremos ser e o Brasil precisa aumentar exponencialmente a produção de camarão. O crescimento do setor passa pela criação de linhas de financiamento atrativas para os carcinicultores e aquicultores. A linha de crédito ela tem um prazo de pode chegar até 15 anos, né? E buscamos levar a inovação para o financiamento, né? A menor taxa de juros que a gente tem hoje está exatamente voltada para transferência de tecnologia, né, de outras regiões, até de outros países, para dentro da região Nordeste e para dentro dos empreendimentos aqui no estado. A FENACAM acontecerá de 12 a 15 de novembro no Centro de Convenções e vai contar com palestras, exposição e festival gastronômico. A gente estava trabalhando sempre com 4.000 metros quadrados, nós temos 8.000 metros quadrados da área da feira e nós temos uma feira toda ocupada, né? E com as grandes empresas do mundo, as empresas que estão participando da FENACAM são líderes do mundo.
E a gente continua falando sobre economia, mas no contexto administrativo. O destino dos 9.800.000 reais descontingenciados pelo governo federal da bancada federal Potiguar terá destino certo para as obras de revitalização da região da Redinha. Em abril deste ano, o governo havia bloqueado 21,6% de todas as emendas parlamentares de 2019 para evitar o corte em áreas essenciais, como segurança pública e a paralisação de obras como a barragem de Oitica. Parte dos recursos para a Redinha foram contingenciados, com o compromisso dos parlamentares de que o valor seria restaurado caso o governo liberasse o contingenciamento, o que de fato ocorreu. E aí sim, agora toda a polêmica posta, resolvida e com os recursos retornando. A obra da Redinha, colocada como uma das prioridades do prefeito da cidade de Natal, Álvaro Dias, recebe um presentão com quase 10 milhões de reais para impulsionar o projeto que vai revitalizar uma das principais áreas litorâneas da capital potiguar. Nesse contexto, chega a bancada federal que ressalte, e é bom a gente ressaltar, a bancada federal cumpre a promessa de que se os recursos fossem descontingenciados, seriam destinados à Redinha, como de fato agora o foram. As exportações de frutas do Rio Grande do Norte cresceram de janeiro a agosto deste ano. Foram 110 milhões de dólares em comercialização de frutas. Os números fazem do Rio Grande do Norte o maior exportador de frutas do Brasil. De janeiro a agosto deste ano, as exportações de frutas do Rio Grande do Norte cresceram 61% e chegaram à casa dos 110 milhões de dólares. Com o crescimento, o Rio Grande do Norte passa a ser o maior exportador de frutas do país, deixando para trás estados como São Paulo e Bahia. Em 2017 a gente foi muito bem, conseguimos se transformar no segundo maior exportador de fruta, perdemos apenas para São Paulo. O ano passado houve alguns problemas, a gente perdeu a segunda posição para o estado da Bahia, ali pela região do Vale do São Francisco, mas a retomada das compras de fruta do mundo. A questão da China e do Vietnã, a qualquer momento está sendo liberado o Vietnã e a China, tudo indica que até o final desse ano está se abrindo o comércio dos melões brasileiros para a China. E isso vai consolidar cada vez mais a produção e a exportação de fruta no Brasil, principalmente de frutas tropicais, as nossas frutas frescas, aqui pelo Rio Grande do Norte. O melão e a melancia são as principais frutas exportadas pelo Rio Grande do Norte. O secretário estadual de Agricultura e Pesca explica que com o embarque de frutas para o Vietnã e ainda a abertura do mercado chinês, as vendas para o exterior devem crescer ainda mais, chegando aos 300 milhões de dólares, o que significa 1/3 de tudo que deve ser exportado pelo país até dezembro. Os principais mercados da fruta produzida no Rio Grande do Norte é a Europa, é o estado que é a região dos países que mais consome, é a União Europeia. A gente manda um pouco de fruta também para os Estados Unidos e os grandes mercados que a gente precisa ganhar e fortalecer essa atividade é principalmente o asiático, e aí eu estou falando de Vietnã, estou falando de Singapura, estou falando da Tailândia, estou falando da China, que é um grande consumidor mundial de melão, e também dos países do Oriente Médio. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 9 de outubro. Em Natal, o dia será de sol, mas com pancadas rápidas de chuva pela manhã e à noite. A mínima é de 22 graus e a máxima chega aos 29. Em Itaú, no oeste de Potiguar, vai fazer sol e não chove. Mínima de 22, máxima de 36 graus. Em Tibau do Sul, faz sol, mas pode chover rápido no final do dia. Mínima de 22 graus e a máxima alcançando os 29. O Band Cidade volta em instantes. Mais de 100 toneladas de petróleo já foram retiradas do litoral nordestino desde que as manchas começaram a surgir no mar. Mas as prefeituras do Rio Grande do Norte alegam enfrentar dificuldades para limpar as praias e dar a destinação correta às manchas de óleo que surgiram no litoral do estado. Os municípios alegam que não têm condições de realizar o trabalho por falta de recursos. No mar, na areia e nas pedras. É possível ver as manchas em vários pontos. É um susto, né? Porque a gente sabe que é um prejuízo terrível para a natureza. Por causa do petróleo, o movimento nas praias caiu. Fica assustado e não sabe o que é, né? Uns conhecem, outros não conhecem, aí se afasta da praia.
A praia fica muito vazio. Os clientes não vinham, olhavam e iam embora. O governo de Sergipe decretou estado de emergência na capital e em mais 7 cidades. Até agora, as manchas já atingiram 133 praias de todos os estados do Nordeste. O avanço do petróleo no mar traz riscos à vida de muitos animais. Por isso, o projeto Tamar suspendeu temporariamente a soltura de tartarugas entre o litoral da Bahia e de Sergipe. 200 filhotes estão em piscinas até que seja encontrado um lugar seguro para levar os animais ao mar. Equipes do IBAMA, da Marinha e do Instituto Chico Mendes continuam nas praias recolhendo amostras das manchas para análise. Mais de 100 toneladas de petróleo foram retiradas do litoral nordestino. Nesta tarde, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um sobrevoo na costa de Sergipe, em pontos onde a substância foi encontrada. Uma parte de óleo mais pesada, ela vem por baixo do nível do mar, ela não vem por cima flutuando, ela está tocando o sol, tocando a costa em todo o litoral, e depois a própria maré retira de volta essas borras de óleo e que são novamente retiradas para o mar. E elas voltam para a costa novamente. A origem do petróleo, que não foi produzido no Brasil, ainda é desconhecida. Equipes do IBAMA analisam as amostras com o banco de óleo da Petrobras para tentar rastrear de onde veio a substância. Os agentes também usam um avião equipado com um sistema de radares e câmeras de alta resolução. E a Marinha está fazendo um levantamento para mapear as embarcações que passaram pela costa nordestina no mês de agosto. Uma reunião do IDEMA com 11 prefeituras e órgãos federais foi marcada para amanhã e vai discutir soluções para a limpeza das praias. Responsáveis pela limpeza, as prefeituras participarão desse encontro. Mais de um mês depois, as primeiras manchas começaram no início do mês de setembro. Só agora, o governo federal chega e o presidente Bolsonaro diz: tem que resolver. Só agora o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai sobrevoar as áreas atingidas. Só agora o IDEMA convoca as prefeituras para fazer alguma coisa. Só agora as prefeituras se dão conta que o problema está no colo delas. Na verdade, esse é um crime ambiental sem precedentes no Brasil. E só agora, um mês depois, com o problema extremamente agravado, é que as autoridades descruzam os braços, deixam as fotos de lado e partem para o concreto. Extremamente atrasados, com o crime ambiental já tendo provocado um prejuízo enorme a toda a população brasileira, sobretudo ao Nordeste e especialmente ao Rio Grande do Norte, o estado mais atingido por esse petróleo cru. Que há informações extraoficiais, esse petróleo cru provavelmente vem da Venezuela. Política. E vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Cumprimentos a você. Meu abraço ao nosso telespectador do Band Cidade nesta terça-feira. A equipe Band Natal voltando aqui de Brasília no acompanhamento direto da capital brasileira. Dia que foi marcado por agenda cheia, com a presença dos governadores dos 27 estados no Fórum de Governadores do país. E a governadora Fátima Bezerra, mais uma vez, esteve aqui para debater e trazer as propostas do Rio Grande do Norte neste Fórum de Governadores. O tema central é a questão da cessão onerosa, os royalties do petróleo, cuja divisão vai acontecer no leilão a partir de novembro. E também encontros com a bancada e definições para o orçamento 2020 da União marcaram a agenda da governadora nesta terça-feira. Ela falou à equipe Band Natal sobre os temas tratados no dia de hoje. Onde a gente, mais uma vez, reafirma a unidade do Fórum dos Governadores no que diz respeito à questão da pauta federativa, que vai desde a questão da cessão onerosa, bônus de assinatura, Lei Candir, Plano Mansueto, securitização, Fundeb, entre outros. Segundo, respondendo diretamente a você, o Fórum, mais uma vez, reafirma a unidade no que diz respeito a que o acordo feito através do Congresso Nacional com os governadores seja mantido. Qual é? É que os 30% da cessão onerosa sejam destinados aos estados e municípios. 15% para os estados e 15% para os municípios. De Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto Metrópole Digital, Daniel Sabino.
O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade, e eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto Metrópole Digital, Daniel Sabino. Professor Daniel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Professor, inscrições abertas para mais de 600 vagas do Instituto Metrópole Digital, desses cursos. O que é exatamente esse processo seletivo que o IMD faz agora, professor? Isso, esse é um processo seletivo que já ocorre há mais de 10 anos para selecionar alunos para os cursos técnicos do Instituto Metrópole Digital. Né? O objetivo é fazer uma espécie de concurso onde os alunos fazem uma pequena prova, uma prova que só tem 40 questões, dura 3 horas e meia para eles fazerem e a partir daí eles podem ingressar em um dos nossos cursos técnicos. E é uma prova que é interessante porque ela não visa avaliar os conhecimentos prévios que o aluno já tem na escola. Então ele não precisa estudar história, matemática, física, química. A gente busca avaliar a aptidão dele para a área de tecnologia da informação. Então, a prova ela consiste de questões de raciocínio lógico, de pensamento reflexivo, de cidadania digital. Então, são aspectos que a gente busca entender no aluno se ele teria uma boa projeção dentro da área de tecnologia da informação. A gente estava falando um pouco antes de começar a entrevista, o senhor me falava de 3 cursos para as quais essas vagas estarão sendo abertas. Quais são esses cursos, professor? Os cursos são Informática para a Internet, Eletrônica e Redes e Computadores. Agora, professor, quem pode concorrer a essas vagas? Por exemplo, só quem terminou o curso de graduação, só quem já terminou o curso de ensino médio, quem pode concorrer a essas vagas? Qualquer pessoa que esteja cursando ou já tenha concluído o ensino médio em algum ponto da vida. Nossas vagas, elas têm 2 divisões importantes. 70% das vagas são destinadas a alunos que vêm da rede pública de ensino. Então, aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental na rede pública, eles estão dentro dessa cota de 70%. E também nós fazemos uma divisão por idade. 75% das vagas, elas são destinadas a pessoas com até 20 anos e o restante dos 25% para pessoas que têm 21 anos ou mais. Então, basicamente, para cursar, basta que ela já tenha iniciado o ensino médio ou já tenha concluído. São cursos gratuitos, professor? São cursos totalmente gratuitos. O ato da inscrição, ele exige uma taxa, é uma taxa simbólica de R$30, mas mesmo as pessoas que não têm condições de pagar por serem de baixa renda podem solicitar a isenção dessa taxa lá no momento da inscrição. Professor, o Instituto Metrópole Digital é uma marca, eu diria, já consagrada não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil. Tem um trabalho extremamente reconhecido. Como é que o senhor avalia, após um curso técnico como esse que o IMD oferece, a inserção desses jovens no mercado de trabalho? Como é que se encontra a receptividade do mercado de trabalho para os técnicos pós-IMD? Perfeito. A área de tecnologia da informação é uma das áreas que, mesmo durante a crise, continuou contratando bastante. Existe, na verdade, uma carência de profissionais na área, seja em que nível for, de técnico, de pós-graduação ou de pós-graduação. Os cursos técnicos, eles têm a grande vantagem de ter uma formação rápida e que é muito direcionada ao mercado de trabalho. Então, o aluno que sai como um egresso de um curso técnico desse, ele tem uma boa chance de já ingressar no mercado de trabalho. Aqui na cidade existem vagas abertas o tempo todo. Nós, do Instituto, recebemos solicitações de oportunidades para divulgação, tanto no nível técnico como na graduação. O próprio estado do Rio Grande do Norte também tem uma carência de profissionais e no Brasil também. Isso é uma realidade, na verdade, mundial. Uma pessoa que está dentro da área de tecnologia da informação, eu diria que ela está em um local ou em um ambiente que é bem propício não só a ingressar em uma vaga existente ou até mesmo a criar uma empresa, uma startup na área de tecnologia da informação. Professor Daniel, me chamou muita atenção quando o senhor disse que a prova é para analisar a aptidão que a pessoa tem com a área tecnológica. Essa aptidão, e aí pela larga experiência que o senhor tem, essa aptidão se adquire ou vem de berço? Ou seja, tem muitas pessoas que estão desempregadas e dizem, não, eu não tenho aptidão para a área tecnológica, não gosto de disciplinas objetivas. Como é que o senhor avalia essa demanda que a gente tem com a aptidão que se tem ou que se pode adquirir?
Eu acho que é uma aptidão que pode ser adquirida por qualquer pessoa. Só para você ter uma ideia, um exemplo, nós, além dos cursos regulares, ofertamos um curso de inclusão digital para idosos no Instituto Metrópole Digital. Então, são pessoas acima de 60 anos que vão para aprender a usar tecnologia lá. Tem muita resistência, professor? Não tem muito interesse. Realmente, ao passar do tempo, as pessoas têm um processo de aprendizado que é diferente de uma criança. Então, as crianças que a gente vê hoje, elas já têm quase que uma aptidão natural, elas já são inseridas dentro do mundo digital muito cedo. Isso faz com que, obviamente, no futuro elas tenham mais facilidade. E é o que acontece com as pessoas que têm acima dos 40 anos, podem levar um pouco mais de tempo para aprender, mas eu não descartaria nenhuma idade para que se ingresse no mercado de trabalho usando tecnologia da informação. Até porque um curso técnico, por exemplo, é um curso de formação muito rápida. Em 1 ano e meio, ele já consegue concluir o curso e preencher uma dessas vagas do mercado de trabalho. Professor, o senhor falou que o IMD recebe pedidos do mercado local, mas tem também alunos de IMD que alçam voos maiores, sejam nacionais ou sejam internacionais. Relata um pouquinho dessa experiência da relação do aluno do Instituto Metrópole Digital com o mercado de trabalho. Sim, nós temos casos de alunos, mesmo antes de concluir a graduação, já receberam ofertas para trabalhar em grandes empresas nos Estados Unidos. Alunos que tinham contato fácil com a internet, por exemplo, divulgavam seu trabalho através do YouTube e receberam convites de empresas como a Microsoft. Outros alunos que ainda estavam em fase também de conclusão, eles fizeram estágios em 3 empresas, as 3 maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Microsoft, Facebook e Google. Boa parte dos nossos alunos egressos ou entram direto no mercado de trabalho porque já estavam fazendo um estágio durante a graduação, ou vão para uma pós-graduação e conseguem dar continuidade a esse estudo, aumentando ainda mais a qualidade da mão de obra que a gente entrega para a sociedade. O Instituto Metrópole Digital tem um projeto muito forte, que é o Parque Tecnológico. Isso. Como é que se encontra hoje esse projeto do Parque Tecnológico? O Parque Tecnológico ele iniciou há pouco mais de 1 ano. Né? Ele é quase que uma extensão de uma iniciativa que a gente já tinha, que era a incubadora de empresas em Nova Metrópole. A incubadora já existe há mais de 5 anos. E ela visa auxiliar o grande objetivo do Instituto, que é construir um polo de tecnologia da informação aqui no Estado. Então, para isso, a gente tem que investir em 2 frentes. Uma é de formação de recursos humanos muito forte e a outra é no incentivo à criação de empresas. A incubadora, ela busca acolher ideias inovadoras ou empresas que estejam iniciando e dar todo o suporte negociar, o suporte de marketing, o suporte tecnológico através dos nossos professores, para que a empresa possa iniciar sua jornada e depois de um tempo ela sai da incubação e caminha com os próprios pés. O Parque Tecnológico é uma iniciativa que busca congregar a iniciativa pública, a iniciativa privada e uma academia, que seria a universidade. Somando essas 3 entidades, a gente cria um ecossistema muito interessante para que as empresas consigam se comunicar com aquilo que está sendo formado, consegue se comunicar com as pesquisas tecnológicas de ponta que estão sendo feitas e desenvolver e entregar produtos muito ricos para a sociedade. Hoje, o Parque Tecnológico, apesar de só ter pouco mais de 1 ano de idade, ele já tem credenciado mais de 50 empresas de tecnologia da informação, todas elas ao redor, nos bairros ao redor do campus da UFRN. Professor, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria que o senhor dissesse como fazer a inscrição para aquelas 600 vagas do curso técnico que o Instituto Metrópole Digital está oferecendo. Perfeito. As vagas são feitas exclusivamente online pelo site da Comperv, comperv.frn.br. Lá existe um campo específico para o Metrópole Digital. O aluno vai ter acesso ao edital, que é importante que ele lê, e ao formulário de inscrição. Ele deve preencher esse formulário, inclusive indicando se ele é uma pessoa de baixa renda e que pode solicitar a isenção de inscrição. As inscrições elas vão até dia 30 de outubro. Para essas pessoas que têm baixa renda, elas devem fazer a solicitação um pouquinho antes, até dia 21 de outubro. Todas as vagas são aqui para Natal, mas as provas podem ser feitas em municípios diferentes. Aqui em Natal, em Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Professor Daniel Sabino, alegria recebê-lo aqui, professor. Muito obrigada. O prazer foi meu.
E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essas e outras informações, você acessa o site politicaemfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, 18h50. Claro que eu aguardo você. Excelente noite e até amanhã.